Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos conhecer o sistema digestório. O sistema digestório, ele vai ter a função de realizar a digestão. Mas o que é digestão, gente? Digestão é a quebra, é a transformação de moléculas muito grandes em moléculas pequenas, capazes de serem absorvidas pelo nosso organismo e conduzidas até a célula, para que lá, então, sejam utilizadas tanto para gerar energia quanto para produzir novos nutrientes. Então, eu tenho que entender que digestão é uma quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas, tá? Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que pensar em respiração celular. Nós já vimos o que é respiração celular, mas vale a pena sempre falar e revisar. Respiração celular é um processo químico que acontece no interior das nossas células, que tem a função principal de fornecer energia para que o nosso organismo consiga realizar todas as funções vitais que ele precisa. Então, para a gente andar, para a gente falar, para a gente dormir, para a gente ficar sem fazer nada, a gente está consumindo energia. E essa energia é fornecida através da respiração celular. A respiração celular, ela precisa para que aconteça essa reação química, é necessário que nós utilizemos dois compostos orgânicos, tá? Dois compostos químicos, melhor dizendo, né? Porque a glicose é orgânica e o oxigênio é inorgânico. Mas nós precisamos de dois compostos químicos que vêm através de diferentes sistemas. Nós precisamos do oxigênio, que vem através da respiração e da circulação, e nós precisamos da glicose, que vem da alimentação. Então, esses três sistemas, eles vão atuar juntos para que haja, então, o processo de respiração celular. A glicose, que vem da alimentação, e o oxigênio, que vem da respiração e da circulação, vão reagir entre si. Reagindo entre si, elas vão formar novos compostos químicos, que vão ser a água, o gás carbônico e a energia que nós tanto precisamos. Então, gente, para a gente falar de digestão, a gente tem que pensar para que serve a digestão. Basicamente, para nos fornecer tanto nutrientes, porque não só a glicose vai ser aproveitada, mas também para retirada da glicose para realizar o processo de respiração celular. Bom, para a gente agora entender um pouquinho de sistema digestório, a gente vai conhecer os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Nós temos o sistema dividido em duas partes, tá? Em tubo digestório e glândulas anexas. Calma, vamos prestar atenção. Tubo digestório é um tubo por onde o alimento passa. O alimento não passa nas glândulas anexas. Então, eu tenho que pensar por onde o meu alimento passa dentro do meu corpo. Todo lugar que ele passar, eu chamo de tubo digestório, ok? E se nós pensarmos, ele vai unir a boca até o ânus, é um tubo só. E esse tubo digestório, ele é constituído por boca, língua, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Gente, o alimento não passa dentro da língua, mas a língua está dentro da boca e o alimento tem contato com a língua e a língua empurra o alimento para dentro da boca no processo de deglutição. Então, a gente não entende que o alimento entra na língua, mas a língua está dentro do tubo que começa na boca, ok? As glândulas anexas não têm contato com o alimento, elas estão fora desse tubo. E quais são? As glândulas salivares, que ficam na boca, mas não entram em contato com o alimento, só a saliva, elas produzem a saliva e a saliva sim tem contato com o alimento, as glândulas não. O fígado, que produz a bile, a vesícula biliar, que armazena a bile,
e o pâncreas, que produz o suco pancreático. Então, presta atenção, gente. As glândulas anexas produzem, ou no caso da vesícula, armazenam líquidos que vão participar da digestão. Eles vão auxiliar a digestão. As glândulas anexas, propriamente ditas, não entram em contato com os alimentos, mas os seus sucos, os seus líquidos, sim. Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem um esquema só para que a gente visualize os órgãos do sistema digestório. Lá em cima, então, eu começo o meu tubo e vou descendo até lá no final, aonde a gente tem o reto e o ânus. Se nós esticarmos de uma ponta a outra, todos aqueles órgãos que eu mencionei do tubo digestório vão estar incluídos, ok? Já as anexas, não. O caminho do alimento. Lembrando, o alimento só passa pelo tubo digestório. Então, ele começa na boca, e aí vai boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E em cada parte do tubo, ele vai receber um nome. Por exemplo, enquanto ele está na boca, ele é chamado de bolo alimentar. A partir do momento que ele cai no tubo, né, que ele é deglutido, que ele entra, ele vai ser empurrado pelo esôfago. Quando ele chega no estômago, ele vai passar por um processo chamado de quimificação e vai ser chamado, então, quimo. Continua sendo empurrado. Quando ele chega ao intestino delgado, ele vai receber outro suco e vai ser chamado de quilo. Então, o nome do alimento, ele indica em qual processo da digestão ele se encontra, tá? Eu sei que bolo alimentar, ele ainda não chegou no estômago. Eu sei que quimo, ele está no estômago. E sei que quilo, ele já está no processo final de digestão. Então, eu tenho que pensar que ele começa na boca, com quais processos? Mastigação, insalivação e deglutição. A partir da deglutição, entra em ação outro processo. Não é nenhum processo, né? São movimentos da musculatura do tubo digestório que vão se contrair e relaxar para empurrar o alimento sempre no sentido boca-ânus. Nós diríamos que é de cima para baixo, mas de cima para baixo é muito tendencioso, né? Porque se eu tiver comendo de cabeça para baixo, eu vou entender que de cima para baixo é no outro sentido. Então, o sentido é boca-ânus, sempre. Mesmo que eu esteja comendo de cabeça para baixo, o alimento vai ser empurrado da boca para o ânus. É claro que eu corro o risco de me engasgar, mas os movimentos não vão ser alterados em função disso, tá? Então, movimento peristáltico, também chamado de peristaltismo, são os movimentos de musculatura, né, de contração e relaxamento da musculatura do tubo, com a finalidade de empurrar o alimento para seguir o seu curso normal. Nós temos, então, processos mecânicos e processos químicos da digestão. Qual vai ser a diferença? Nos processos mecânicos, eu vou ter a ação de ossos e músculos. Eu vou ter que fazer algum movimento, tá? Eu não tenho sucos atuando ali. Então, quais são os processos mecânicos? Mastigação e deglutição, que ocorrem na boca. Então, a minha mastigação, eu estou triturando o alimento. Mas eu não estou falando da insalivação. Estou falando só do ato de mastigar, rasgar, triturar o alimento. Deglutição é o ato de empurrar, de engolir o alimento. E os movimentos peristálticos ou peristaltismo, que é o movimento também de empurrar o alimento pelo tubo digestório através de processos de movimentos de contração e relaxamento. Nenhum deles vai envolver líquidos químicos com substâncias, com enzimas
que vão favorecer a digestão, ok? Quando eu tiver a presença desses líquidos, aí nós vamos dizer que são processos químicos, ou seja, eu já vou ter produção de alguma coisa, algum suco, ou vai ter ação de alguma enzima que vai favorecer a digestão, a quebra desse alimento, ok? Então, eu tenho na boca, eu tenho a insalivação, ou seja, eu tenho a produção de saliva pelas glândulas salivares, que vai ter a enzima pitialina ou amilase salivar, que tem a função de quebrar o amido, tá? Quer dizer, na verdade, parte do amido, ok? Então, assim, eu vou digerir o amido na boca. Continua o processo de digestão. A quimificação, que é um outro processo químico, ele não vai acontecer agora mais na boca. Ele acontece quando o alimento chega ao estômago. Assim que o alimento chega ao estômago, dá-se início ao processo de quimificação. Então, vai ter a ação de quem? Do suco gástrico, que vai ser constituído por ácido clorídrico e enzimas, como por exemplo a pepsina, nossa, quase não sai, que vão digerir então as proteínas. Presta atenção, na boca eu estava digerindo amido, carboidrato, no estômago eu estou digerindo proteína, então eu tenho locais específicos para digerir alimentos específicos, porque eu tenho sucos, substâncias e enzimas diferentes, ok? Que vão favorecer essa minha quebra dessas minhas moléculas. Eu tenho que pensar também que esses sucos vão mudar o ambiente. Por exemplo, quando eu falo aqui do ácido clorídrico, ele torna o meio mais ácido. Então, não vão ser todos os alimentos que vão ser digeridos ali. E claro, gente, o estômago ele tem uma proteção para ele não se corroer através do próprio ácido produzido por ele, tá? Fiquem tranquilos que não tem problema. Agora, processo de mastigar sem alimento, por exemplo, mastigar chiclete, o organismo entende o quê? Opa, eu vou digerir alguma coisa. Começa a produzir tudo que vai acontecer na digestão, os sucos. Então, lança suco gástrico no estômago e não tem alimento. Aí pode trazer algumas azia, pode dar uma gastrite e depois, futuramente, até uma úlcera. Ok? Mas não levem assim para o pé da letra. Eu mastiguei chiclete e ganhei uma úlcera. Não. Só estou dizendo que quando a gente começa a mastigar, o nosso organismo entende que vai iniciar o processo de digestão, porque ele começa lá na boca, através da mastigação. Então, ele espera que o alimento chegue no estômago. Só que aí, se não chega, esses sucos são produzidos do mesmo jeito, ok? Quando o alimento está no estômago, ele já não é mais chamado de bolo alimentar, ele passa a ser chamado, então, de quimo. E aí ele segue o curso, indo, então, para um intestino delgado. No intestino delgado, ele vai receber a ação do suco pancreático e do suco entérico, ou seja, o suco produzido pelo pâncreas, pancreático, e entérico pelo próprio intestino. Esses sucos vão finalizar o processo de digestão. A maior parte das reações acontecem no intestino delgado. Então, o intestino delgado é que vai fazer a maior parte das quebras de todos aqueles alimentos que não foram quebrados até ali, ok? E aí, o nome desse alimento, né, que era bolo alimentar, virou quimo, vira quilo. É como se fosse uma substância mais líquida, que vai continuar o curso para o intestino grosso. No intestino grosso, ele não vai ter já processo de ação de quebra,
O intestino grosso não vai mais digerir nada. No intestino grosso, ele vai basicamente absorver água. Então, ele absorve a água e constitui-se então o bolo fecal, que vai ser eliminado através do reto e o ânus. Eu acabei falando dos processos químicos, mas acabei explicando o processo de digestão. A gente tem que entender que ele começa com a mastigação, que é um processo mecânico. Aí tem a insalivação, que é um processo químico. Depois, deglutição, ou seja, o alimento é engolido. E aí já não é mais alimento, é bolo alimentar. E aí vai para onde? Faringe, esôfago, estômago. Quando chega no estômago, ele já sofre o processo mecânico, químico, de quimificação, aonde ele vai ficar mais pastoso e vai sofrer ação do suco gástrico. Seguindo para o intestino, no intestino delgado, ele recebe ação de mais 2 novos sucos, que vão ser o pancreático e o entérico, e da bile também, tá? Que foi produzido pelo fígado, mas armazenado pela vesícula biliar. E aí ele vai sofrer maior parte das reações, vai ficar mais líquido, sendo chamado então de quilo. E aí indo para o intestino grosso, que é o processo final. Não da digestão, porque a digestão já aconteceu. Quando ele chega no intestino grosso, já não é mais processo nenhum de quebra. Só vai absorver a água e o restante que não foi absorvido pelo organismo, que não foi aproveitado, questão de nutrientes, vai formar o bolo fecal. Nesse processo, gente, todos os nutrientes vão ser absorvidos pelos capilares, pelos vasos, para poder irem para as células, ok? E aí a gente tem o processo de digestão finalizado. Então, através dos nomes, bolo alimentar, quimo, quilo, eu consigo entender qual etapa da digestão ele está. E aí, gente, eu consigo entender o que é digestão. Eu consigo entender todo o processo, todos os órgãos e todos os sulcos, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Uma ótima semana de estudos. Até a nossa próxima aula.